Olá, meu querido, minha querida. Hoje eu quero falar uma palavra para você sobre a importância de crescermos. Precisamos crescer na fé. Precisamos crescer na nossa caminhada com Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 11 em diante diz assim: "Do qual muito temos que dizer, coisas difíceis de entender, principalmente porque vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais seriam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão da perseverança, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal." Querido, é tempo de crescer. Minha querida, precisamos amadurecer na fé. O autor de Hebreus está dizendo para a igreja que havia coisas mais profundas para dizer do Evangelho, mas que eles não podiam entender, eles não podiam suportar ainda porque eles eram meninos. Porque apesar de estar muito tempo na igreja, apesar de eles já deverem ser mestres, eles ainda eram meninos que precisavam ouvir sobre as coisas básicas do Evangelho. Eles ainda estavam tomando leite espiritual e não podiam suportar o alimento sólido. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz que teve que dar leite, não alimento sólido, porque eles eram meninos e carnais. Até quando eu e você vamos ser meninos na fé? Até quando eu e você vamos ser neófitos, novo convertido? Até quando? Jesus disse para os discípulos: "Eu tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês ainda não podem suportar." Mas quando o Espírito Santo veio, então eles puderam entender todas as coisas. O véu do templo já foi rasgado, o Espírito Santo foi deixado como nosso consolador, como o Espírito da verdade. Até quando nós vamos ser imaturos? Eu temo por esta geração, porque é uma geração de crentes analfabetos de Bíblia. É uma geração que não preza pela palavra de Deus, que é o alimento sólido, que é o alimento verdadeiro. Uma geração de crentes meninos na fé, que vivem de leitinho espiritual, que vivem um evangelho baseado em canções, baseado em profetadas, em revelamentos, que vivem buscando o sobrenatural de Deus, mas não buscam o profundo, o básico, o alimento sólido, o fundamento que é a palavra de Deus. Uma geração que despreza a Bíblia. Você tem lido a Bíblia todo dia? Se você só pudesse comer comida quando você lesse a Bíblia, quando você se alimentasse espiritualmente, será que você estaria vivo? Ou você estaria desnutrido? Talvez você esteja desnutrido espiritualmente. Talvez você esteja morrendo espiritualmente porque te falta o alimento, que é o que dá sustância, que é o que te fortalece, que é o que te sustenta. Não ficamos um dia sequer sem se alimentar. Alguns se alimentam 3, 4, 5 refeições por dia. Quão pouco temos nos alimentado da palavra de Deus? Quão pouco temos orado? Quão pouco temos tido prazer na presença de Deus, prazer em estar na casa de Deus, em estar em comunhão com os irmãos? Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus, querido? Que você sentiu a presença de Deus? Qual foi a última vez que você teve alegria em prestar culto ao Senhor? Se alimente da palavra de Deus. Se alimente dela. Ela é a voz de Deus. Aqui tem tudo. Aqui tem tudo aquilo que eu e você precisamos para viver uma vida digna diante de Deus, uma vida correta. Precisamos amar e nos alimentar da palavra de Deus. Pare de trocar o alimento sólido por leite, por lanchinhos, por fast food. Se alimente do alimento sólido que é a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Tenha tempo para ler a palavra de Deus. É só observando a palavra de Deus, jovem, que você vai poder manter puro o seu caminho. É só guardando a palavra de Deus, meu querido, minha querida, no seu coração, que você poderá não pecar contra ele. É a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus que tem todos os nutrientes que nós precisamos para crescer e desenvolver na fé, para que não sejamos mais como meninos. Conforme Paulo diz em 1 Coríntios 13, versículo 11, quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas quando me tornei homem, deixei as coisas de menino. É tempo de se tornar homem e mulher de Deus. Homem e mulher espiritual.
É tempo de deixar a meninice e a infantilidade, a imaturidade e crescer. Isso só é possível se alimentando da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.